Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Pod Mais Brasília, que é o podcast do Leandro Grais, trazendo pessoas de verdade para falar sobre os seus desafios, seus problemas e juntos pensarmos soluções para o Distrito Federal. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Aquino, que é supervisor. Bem-vindo, Gustavo, morador do Gama, especialmente lá da região leste do Gama, e que sai de casa todo dia muito cedo, ainda está escuro quando você vai para a parada de ônibus, e tem enfrentado muitos problemas, tem enfrentado medo e insegurança durante esse trajeto e em outros momentos também. E é isso que eu quero conversar com você. Antes de mais nada, te agradecendo, pela sua presença. Conta aí pra gente, Gustavo, como é que é essa tua rotina diária de acordar muito cedo, chegar muito tarde e esse dia a dia que você vive. Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. Como eu já tinha falado, a gente eu tenho duas dinâmicas no caso, Então, ou eu saio muito tarde, ou eu chego muito tarde em casa. Então, já aconteceu em situações que eu já fui assaltado na parada, A questão da iluminação pública é um problema também que eu enfrento, porque o percurso que eu ando é uma coisa que eu posso ser pego de surpresa durante o percurso. Então, a gente tem esse medo na hora de sair de casa. Tem horas até na hora de eu voltar para casa, eu prefiro optar até por aplicativo de transporte, para conseguir chegar em casa. O ponto de ônibus é muito longe da tua casa? Em média de uns 10 minutos andando. Ah, caminhadinha boa. No escuro ali, sem iluminação? A gente fica bem apreensivo. Não tem iluminação pública ali, perto da sua casa? Tem, mas uma iluminação muito fraca. Aquela amarela, bem fraquinha, amarela, né? bem fraquinha, assim, é bem difícil da gente conseguir enxergar o que tem no próximo metro, Aí pro assaltante, o cara que quer, às vezes, violentar alguém, machucar alguém, quer roubar alguma coisa, ele fica ali escondido, não dá pra ver se tem alguém perto da árvore, você pega de surpresa. Tem os becos ali entre as ruas, E aí a gente já pega de surpresa aí quando a gente vai passar, a gente não sabe se tem alguém ali esperando a gente. Você já foi assaltado ali? Já, mas já fui assaltado na parada. Na parada de ônibus? Isso. Só tinha eu. Essa questão da iluminação, ela é um ponto importante, Porque locais melhor iluminados geralmente tendem a ter um nível menor de insegurança, de violência, inclusive. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, esse seu sentimento, isso afeta a sua vida, a sua saúde, afeta seu cotidiano? Como é que você se sente como cidadão? Pô, não dá para sair de casa tranquilo porque eu posso ser assaltado, alguém pode me machucar? Nesse caso, principalmente na hora de voltar para casa, às vezes eu preciso sair 10 horas, 11 horas da noite do trabalho, às vezes eu peço até para que seja pedido um aplicativo de carro para mim, porque tem hora que é inviável descer da parada, porque são 2 ônibus que eu pego. Eu pego o que deixo no terminal e depois eu pego circular para poder descer, ainda dá mais 10 minutos mais ou menos, então é bem complicado para mim. Então, às vezes, quando é possível, eu opto por conseguir pegar o aplicativo. E isso acaba também te gerando um prejuízo econômico, Porque se o transporte fosse mais perto da sua casa, se você tivesse mais segurança nesse trajeto entre a parada e a sua residência, você economizaria dinheiro e poderia gastar com outras coisas, Exatamente. E vamos falar um pouquinho, além de iluminação, que é um problema sério hoje, de segurança pública, muita gente não associa, mas sobre policiamento. Você falou ali dos becos, dessa coisa do horário também. Você sente falta de um policiamento mais ostensivo, de uma maior presença da segurança pública por ali? Com toda certeza. Eu observo que tem muito policiamento na zona central ali, que é a principal. Mas as áreas que ficam ali circundando, elas são bem carentes nesse sentido do policiamento e aí fica bem complicado. Porque aí, por exemplo, eu sou assaltado, eu não consigo um contato com a polícia de imediato. Você acha que se a gente aumentasse o efetivo da polícia e com isso tivesse mais rondas, mais policiais nesses momentos, nesses horários, isso diminuiria a violência, diminuiria a sua insegurança? Eu acredito que sim. Essa coisa de ter muito policiamento em algumas áreas e não ter nas outras, tem a ver hoje com o efetivo da polícia, que está muito baixo. A gente teve poucas nomeações recentemente, e aí é difícil, Antigamente, muitas pessoas elogiavam aquela história do Cosme e Damião, 2 policiais andando nas ruas, nas quadras, só que hoje é impossível, Você não tem quantidade policial para isso, mas tem outros caminhos, que além de recompor o quadro, é você investir em tecnologia, por exemplo, com câmeras em espaços públicos de grande circulação, porque ali a central pode verificar uma ocorrência, ali um movimento suspeito, já pode deslocar a equipe para lá imediatamente, não esperar a pessoa ser assaltada, E aí depois que ela é assaltada e que ela faz o BO, aí é que vai ter a chegada da polícia e o cara já foi embora há muito tempo, o assaltante ali, o agressor. Então, tem caminhos também que a gente vê funcionando em vários lugares do mundo, do próprio Brasil, que tem a ver com essa questão da infraestrutura, da tecnologia e da inteligência, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Outras ações, como é que você imagina, assim, que poderia melhorar a segurança do local que você mora? Você falou muito de assalto.
Talvez só botar a polícia resolveria. Eu falei dessa história das câmeras, mas tem outras saídas, na sua opinião? No caso, eu não sei como é que chama aquelas guaritas que ficam fixas, eu sinto falta disso, porque às vezes a gente até encontra em alguns lugares as guaritas, mas elas não são ocupadas. Então, talvez isso intimidaria a pessoa que está fazendo esse ato criminoso para poder dispersar ela para um outro lugar. Então, acredito que as câmeras também seriam de alta ajuda, também acredito que o policiamento, a pessoa mesmo, a paisana talvez, ou então os policiais circulando de forma, sem horário fixo, né? Porque às vezes o ladrão já estuda o itinerário da polícia, então pode ser também que isso ajude. Dessa vez que você foi assaltado na parada de ônibus, você lembra se foi uma pessoa muito nova, era uma pessoa mais velha que te assaltou? Era uma pessoa mais nova, devia ter seus 19, 20 anos. A gente tem visto muito isso também, né? Essa inserção, essa participação de jovens dentro do mundo do crime e muito, em grande parte, motivada pela ausência de renda da família. Claro que não é correto, né? A gente não, de alguma maneira, corrobora ou concorda que as pessoas estejam fazendo algo certo, mas tem causas, né? E se a gente não ataca essas causas também, a gente só fica enxugando gelo, né? Lá na frente. Você vê ali no Gama, por exemplo, oportunidades para a juventude, você vê espaços para que os jovens se afastem da criminalidade? Particularmente não enxergo. Eu acho que é bem carente. Existe o SESC, existem alguns programas que são voltados assim, para o público carente, mas não vejo muita divulgação. Então, eu acredito que o jovem que está, às vezes, necessitando de alguma ajuda, de algum amparo do governo, às vezes não tem acesso a essa informação, não é bem divulgado. Então, eu acredito que essa divulgação também, em ampla escala, seria interessante. Uma vez ali no Hospital do Gama, eu estava fazendo um trabalho social, já tem alguns anos, e chegou uma criança de 11 anos, e ele estava com algumas pedras de crack na mão. E aí eu perguntei, mas por que você está com isso? O que está acontecendo? Não, tio, meu pai e minha mãe estão precisando de dinheiro em casa. E aí ele estava vendendo a droga para levar o dinheiro para a mãe, para o pai em casa. Né? Então a gente vê assim, como que essa vulnerabilidade social ela tem um impacto diretamente na violência. Né? Uma criança de 11 anos já estava ali aprendendo o crime. Né? E aí é um pouco a nossa visão, não tratar só a segurança na parte do policiamento ou da intervenção, mas prevenir. Né? Como o ditado popular diz, é melhor do que remediar. Às vezes o remédio é caro, às vezes o remédio é duro, o remédio ele não funciona e a gente tem que cuidar lá na base para que as coisas aconteçam. Eu queria te perguntar isso, né? Como que você vê, assim, você falou da guarita, você acha que o governo está cuidando da segurança pública como deveria? Não. São lugares muito pontuais onde a gente vê que tem esse policiamento, essa força da polícia em cima, mas em alguns lugares, principalmente nas áreas mais carentes, a gente não vê essa ação ser bem efetiva. Né? Às vezes, até quando a gente vai entrar em contato com a polícia, a gente tem uma demora no contato, a gente tem uma demora para chegar. Às vezes, a gente fica totalmente assim, totalmente carente nesse sentido. Ali onde você mora não tem nenhum policiamento de vizinhança, policiamento comunitário, que você já saiba qual é o policial responsável? Não, só conheço onde fica ali mesmo na região central, mas fora isso eu não consigo observar nada ali. Porque essa é uma experiência boa também, a gente tem visto acontecer em alguns lugares, é o policiamento comunitário. Então, por exemplo, quem mora ali sabe, se acontecer qualquer coisa, já entra em contato rápido com o policial, é o 190 às vezes demora, né? Você tem aquele intervalo entre o pedido e a chegada, né? Que às vezes é longo. Você acha que tem como reduzir essa violência, essa sensação de medo? Tem, com certeza. E o que você espera que o novo governo faça por isso? Eu consigo que, de fato, dessa vez consiga fazer alguma medida, porque a gente sempre observa que sempre há promessa, mas não há realmente o cumprimento dela. Então, assim, a gente tem muita esperança de que isso consiga realmente abraçar toda a comunidade, abraçar todas as áreas que são carentes, principalmente com a questão do policiamento. Muito bom, cara, legal. E até para dizer um pouco assim, o que a gente está pensando? A gente está pensando em tratar a segurança pública não só com polícia, que é importante, temos que aumentar o efetivo, valorizar os policiais, remunerá-los melhor, né? A Polícia Militar está aí há algum tempo sem discutir sua carreira, seu plano, mesma coisa a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, mas entender que segurança pública é uma tarefa de todo mundo, é da educação, né? Prevenindo violência nas escolas, promovendo a educação para a paz, para a justiça, do esporte, porque com mais projetos esportivos os jovens saem da criminalidade, com mais arte e cultura também. Então é uma situação que a gente chama de intersetorial, ou seja, ela depende de vários setores do governo para funcionar. E claro, uma segurança pública planejada, forte,
né, que tenha uma inteligência, que tenha um planejamento, que tenha essa governança, como a gente fala, um pouco mais efetiva, né, e consiga articular bem o trabalho das polícias com tecnologia, com efetivo, com estrutura, e aí, naturalmente, a população se sinta mais amparada, se sinta mais protegida. E é essa a nossa ideia, né? A gente tem muitas pessoas aqui no Distrito Federal, inclusive, que estão sendo requisitadas para fora, em outros estados, que são especialistas em segurança, são bons delegados, são bons agentes, são bons policiais e que podem contribuir diretamente para a gente fazer uma bela de uma segurança pública. Então, esse é o nosso desejo. Olha, Gustavo, eu te agradeço, né? E desejo a você também sucesso, que você, assim como milhares de pessoas no Distrito Federal, possam muito em breve encontrar um espaço mais seguro, né, para viver. É muito ruim a gente ir voltar para casa com esse sentimento de medo, né? Fica angustiado, dá dor de cabeça às vezes, né? Não consegue dormir, acorda à noite no susto, né? Então, até na nossa saúde mental isso tem um impacto. Então, cara, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei feliz de te receber aqui, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado. E você que assistiu esse vídeo, se gostou, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para a sua família. É o Pod Mais Brasília, pensando soluções para o Distrito Federal inteiro. Um abraço. Bora junto com Leandro Graz. Bora junto.